Você já segurou uma nota de R$ 100 na mão e pensou, de verdade pensou, no que foi necessário para aquele pequeno pedaço de papel chegar até você? Não estamos falando de economia, não estamos falando de política monetária, não estamos falando de inflação. Estamos falando de algo muito mais profundo, muito mais perturbador, muito mais fascinante do que qualquer debate financeiro poderia ser. Estamos falando do processo. O processo secreto, silencioso, cirurgicamente controlado, que transforma matéria-prima bruta em algo que o mundo inteiro aceita como real, como válido, como poderoso. E hoje você vai entrar nesse lugar. Não oficialmente, não com crachá ou autorização. Você vai entrar da única forma que realmente importa, pelo conhecimento de um processo que pouquíssimas pessoas no planeta conhecem em profundidade. Existe uma fábrica no Brasil. Ela não tem outdoor na porta. Ela não anuncia vagas de emprego em portais comuns. Ela não aparece em reportagens de turismo industrial. Ela produz, todos os anos, bilhões de reais em valor físico. Mas o que acontece dentro das suas paredes é protegido por leis, por câmeras, por seguranças armados e por décadas de sigilo institucional. Falamos da Casa da Moeda do Brasil, uma das instalações de produção monetária mais antigas e sofisticadas da América Latina. Uma fábrica escondida em plena luz do dia, que opera sob protocolos tão rígidos que funcionários não podem entrar em determinadas zonas com qualquer objeto pessoal. Sem caneta, sem relógio, sem telefone, sem absolutamente nada que não seja o uniforme lacrado que recebem na entrada. Cada movimento é registrado, cada folha de substrato é contada. Cada milímetro de tinta aplicada passa por verificação eletrônica antes de seguir para a próxima etapa da linha de produção. A sensação de estar diante desse processo é exatamente a sensação que você vai experimentar agora, a de estar num bastidor que não foi feito para os seus olhos, mas que, uma vez visto, muda completamente a forma como você olha para qualquer nota que passar pela sua mão. Porque o dinheiro físico não é papel. Essa é a primeira revelação. Não é papel como o que você usa para imprimir documentos. Não é papel como o de um livro ou de uma revista. O substrato que compõe uma cédula brasileira é uma composição técnica de altíssima precisão, desenvolvida especificamente para resistir a dobras repetidas, à umidade, à sujeira, a atrito constante, e, em alguns casos, dependendo da série e da denominação, inclui polímeros, fibras sintéticas e elementos que só existem dentro daquela fábrica, produzidos sob encomenda exclusiva para o Banco Central do Brasil. É um material raro, controlado, rastreado desde o momento em que sai da linha de fabricação de substrato até o instante em que é destruído ao final da sua vida útil como cédula em circulação. E é justamente aqui que começa o processo completo. Aqui que a transformação real acontece. Aqui que matéria-prima bruta se converte em poder de compra, em valor social, em símbolo de toda uma economia nacional. Mas antes de continuar, preciso que você faça algo. Se você chegou até aqui com essa curiosidade, se você já sentiu que esse processo é diferente de tudo que você imaginava, deixa um comentário agora com a palavra fábrica. Esse é o nosso código. É a forma de mostrar que você está dentro, que você entende o peso do que estamos revelando. Dá também o like nesse vídeo. Ele ajuda esse conteúdo a chegar em quem realmente quer saber como as coisas funcionam por trás dos bastidores. E se você ainda não está inscrito no canal, faz isso agora e ativa o sininho. Porque o que vem a seguir é o tipo de conteúdo que a maioria dos canais não tem coragem de produzir. Tudo começa antes mesmo de qualquer tinta. Começa na seleção e no controle do substrato. As folhas que chegam à Casa da Moeda não vêm de distribuidores comuns. Elas são produzidas por fornecedores homologados, que passam por processos de auditoria tão intensos
quanto os das próprias instalações de impressão. Cada lote de substrato carrega marcadores específicos, fibras coloridas, invisíveis a olho nu, inseridas na massa do material durante a fabricação, que funcionam como uma primeira camada de autenticação antes mesmo de qualquer impressão ser feita. Essas fibras são distribuídas de forma aleatória dentro da folha, o que significa que nenhuma nota no mundo terá exatamente a mesma distribuição que outra. É uma característica intencional. É a natureza servindo como primeiro mecanismo de segurança. As folhas chegam às instalações em caixas lacradas, pesadas individualmente, registradas em sistema com número de série de lote. Um operador com nível de acesso autorizado recebe esse material em área de carregamento controlada, onde câmeras registram cada movimento. A pesagem é repetida na entrada da fábrica e comparada com os dados do fornecedor. Qualquer divergência, por menor que seja, uma fração de grama que não fecha, é motivo para bloqueio imediato do lote e abertura de protocolo de investigação. Isso não é exagero, isso é procedimento padrão, porque dentro de uma fábrica de dinheiro, cada folha de substrato já representa valor potencial, e esse valor precisa ser rastreado desde o primeiro instante. A primeira etapa da linha de produção propriamente dita é a impressão calcográfica, que é também a mais visualmente impressionante de todo o processo. Calcografia é uma técnica de impressão em relevo que existe há séculos, usada originalmente para arte e gravuras finas, e que foi adaptada para a produção monetária por uma razão muito específica. Ela cria uma textura tátil que não pode ser replicada por impressão comum. Quando você passa o dedo sobre os números, os rostos e os elementos centrais de uma cédula brasileira e sente aquela leve aspereza, aquela elevação quase imperceptível da tinta sobre a superfície, isso é calcografia. É tinta empurrada para dentro do substrato com pressão controlada, utilizando cilindros metálicos gravados à mão por artistas especializados chamados gravadores monetários, profissionais raríssimos, treinados por anos na técnica de transferir desenhos para matrizes metálicas com precisão de frações de milímetro. As máquinas calcográficas usadas nessa etapa são monumentos industriais. Cada uma delas ocupa o espaço de uma sala inteira, pesa várias toneladas e opera com pressão hidráulica equivalente a de centenas de quilos por centímetro quadrado. A tinta utilizada não é tinta comum. Ela é formulada em laboratório interno, com pigmentos de origem controlada e em certos elementos das cédulas. Ela contém partículas metálicas microscópicas que interagem com luz de formas específicas. É esse elemento que cria o efeito visual de movimento que você observa quando inclina uma nota moderna. Aquele brilho que escorrega pela superfície é resultado de tinta com propriedades ópticas variáveis, produzida com tecnologia que está entre as mais protegidas da indústria de segurança documental no mundo inteiro. Mas a calcografia é apenas a primeira camada. Depois que as folhas passam pelas prensas calcográficas e são colocadas para secar em condições controladas de temperatura e umidade, porque a tinta precisa curar adequadamente para manter suas propriedades táteis e ópticas, elas entram na fase de impressão offset. O offset é responsável pelos fundos complexos das cédulas, aquelas tramas finas de linhas que formam padrões quase impossíveis de reproduzir por fotocópia. Você já tentou fotocópia de uma nota? O resultado é uma mancha borrada, sem definição, sem detalhes. E isso é proposital. As tramas de guilhoché, como são tecnicamente chamadas essas redes de linhas finas e entrelaçadas, são produzidas por software especializado e impressas em resolução tão alta que qualquer tentativa de reprodução, por meios convencionais, resulta em distorção imediata. É uma armadilha visual embutida no próprio design da cédula. Nessa mesma fase de impressão,
são inseridos os elementos fluorescentes, fibras e marcadores que são invisíveis sob luz natural, mas que brilham intensamente sob luz ultravioleta, revelando números, letras e padrões que funcionam como camada adicional de autenticação para uso dos agentes financeiros e das máquinas de contagem e verificação bancária. Cada denominação tem seu próprio conjunto de marcadores fluorescentes, em posições específicas com densidades específicas, que, quando lidos em conjunto, formam um código único para aquela série monetária. Um falsificador que conseguisse reproduzir perfeitamente o aspecto visual de uma nota ainda seria descoberto imediatamente por qualquer equipamento de verificação ultravioleta padrão, porque esses marcadores não existem em nenhuma tinta disponível no mercado comum. Depois do offset, as folhas passam pela impressão do número de série. Essa é a etapa que individualiza cada nota, que transforma um produto de linha de produção em massa num documento único e rastreável. Os números são impressos por sistemas automatizados de alta velocidade, com tintas que apresentam propriedades magnéticas, porque as máquinas de contagem bancária leem esses números não apenas opticamente, mas também por indução magnética. A combinação de leitura óptica e magnética é o que permite que uma máquina de contagem processe centenas de cédulas por minuto com zero de margem de erro na identificação. Cada número é registrado em sistema central no momento exato da impressão. A trajetória de cada nota, do número de série ao lote ao dia de produção, é permanentemente arquivada. O processo de corte chega num momento em que as folhas ainda estão em formato de grandes planchas, cada uma contendo dezenas de cédulas dispostas em grade regular. As guilhotinas industriais utilizadas nessa etapa operam com precisão de décimo de milímetro. O alinhamento é feito por sistema de visão computacional que analisa marcas de registro impressas nas margens das folhas e calcula o posicionamento ideal de cada corte em tempo real. Uma folha mal alinhada, com desvio que seria imperceptível a olho nu, é detectada automaticamente e desviada para a linha de rejeição antes mesmo de chegar à guilhotina. O refúgio é contado, registrado e destruído sob supervisão, porque mesmo uma nota cortada de forma irregular representa substrato com valor monetário que precisa ser contabilizado e eliminado dentro do protocolo. Após o corte, as cédulas individuais passam pela inspeção final. E essa etapa talvez seja a mais impressionante de todo o processo do ponto de vista tecnológico. Máquinas de inspeção óptica de alta velocidade fotografam cada face de cada nota a dezenas de quadros por segundo, analisando automaticamente cor, registro de impressão, integridade das bordas, presença dos elementos de segurança e uniformidade da tinta. Uma nota que apresente qualquer desvio fora da tolerância especificada é rejeitada automaticamente. As tolerâncias são absurdamente rígidas. Variações de cor mensuradas em valores de delta, que seriam invisíveis ao olho humano, mais treinado, são suficientes para reprovar uma nota e enviá-la para destruição. O percentual de rejeição, numa linha de produção monetária bem calibrada, é pequeno, mas as quantidades absolutas de notas destruídas ao longo de uma jornada de produção chegariam a surpreender qualquer pessoa que não conheça a escala dessas operações. As notas aprovadas são então embaladas em maços de 100 unidades, depois em tijolos de 10 maços, depois em caixas com quantidades específicas de tijolos, e cada nível de embalagem passa por nova pesagem e contagem automática. A rastreabilidade não termina na impressão do número de série. Ela se estende até o momento em que as caixas lacradas saem da fábrica em veículos blindados com escolta armada, com destino a centros de distribuição do Banco Central, de onde seguirão para os bancos e finalmente para a circulação. Esse é o momento em que o processo técnico se conecta com a realidade cotidiana.
É quando o resultado de meses de desenvolvimento, de toneladas de substrato, de litros de tinta especial e de milhares de horas de trabalho qualificado se transforma naquilo que você vai encontrar numa carteira, numa gaveta, num caixa automático. E quando aquela nota finalmente entra em circulação, ela começa uma segunda vida, passando por mãos, por máquinas, por carteiras, por gavetas, por regiões, por classes sociais diferentes, acumulando marcas microscópicas de tudo que tocou, até que um dia ela retorna ao sistema bancário com desgaste suficiente para ser retirada de circulação. E então começa o processo inverso. Ela é contada, classificada, verificada uma última vez e destruída em fragmentos tão pequenos que nenhum elemento de segurança possa ser recuperado ou reutilizado. O ciclo completo de uma cédula brasileira pode durar de 2 a mais de 5 anos, dependendo da denominação e das condições de uso. E durante todo esse tempo, ela carrega consigo a soma invisível de um processo industrial que pouquíssimas pessoas conhecem por completo. Você imaginava que o dinheiro que passa pela sua mão todos os dias era resultado de um processo assim? Que cada nota carregava dentro de si camadas de tecnologia, de segurança, de controle e de engenharia que vão muito além do que qualquer um imagina? Deixa aqui nos comentários o que mais te surpreendeu nesse processo. Isso é o que mantém esse canal vivo. A sua curiosidade, a sua vontade de entender o que existe por trás das coisas que todos usam, mas ninguém realmente vê.